noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa live de aprofundamento. Quero acolher a todos com muito carinho nessa live. Como sempre, dentro do projeto Psicologia e Graça, nós temos todas as quartas-feiras uma live de aprofundamento, gente. Todas as quartas-feiras temos uma live de aprofundamento, temos um tema semanal e dentro dessa live nós fazemos um mergulho, como diz a própria live, um aprofundamento dentro do tema. Então estamos dentro do módulo de relacionamento de dependência emocional. Olha que tema, mega tema. E estamos aqui falando hoje, vamos falar um pouco mais sobre o que é dependência emocional e as características de uma dependência emocional para você começar a nortear-se ou até mesmo a identificar-se um pouco o que existe de dependência emocional na sua vida, quais são as pessoas que você começa a perceber que fazem parte desse movimento desordenado, né? Então, eu quero acolher a todos que já estão chegando aqui, sejam todos bem-vindos. Gente, o ok, a imagem tá ok, a voz, o som tá ok, só me dá um ok para ver se tá tudo bem legal para vocês. Pra gente já começar, eu peço a você que já possa ir compartilhando essa live. Tem algumas pessoas que você sabe que precisam ouvir sobre dependência emocional, não é verdade, gente? Tem pessoas que a gente sabe que precisam de fato ouvir sobre isso. Obrigada, Carla, tá tudo show, tá tudo maravilhoso. Então vamos dar início, vai compartilhando essa live. Lembrando que essa live ela vai ficar salva, tá bom? Depois ela é baixada e vai estar lá no nosso canal do YouTube, Berçabeia das Graças, para você depois ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Obrigada, Elisângela, tudo ok. Estamos pelo Instagram, estamos pelo Facebook. Então, se você não puder por uma plataforma, você vai pela outra plataforma. Vamos dar início? Vamos dar início? Nós já estamos unidos e reunidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Olha, gente, eu já estou aqui com o nosso material belíssimo, exclusivo para aqueles que estão no WhatsApp Psicologia e Graça. Olha como que estamos com um caderno bonito, gente. Olha isso! O caderno bonito, que tem um conteúdo teórico escrito um pouco sobre esses temas que nós estamos falando, né? Então, nós estamos falando sobre relacionamento de dependência emocional e vamos puxar uma linha de raciocínio da última aula. Tivemos uma aula segunda-feira. A aula foi a aula inaugural sobre esse módulo, dentro desse módulo, onde nós estávamos nos debruçando um pouco sobre esse relacionamento de dependência emocional, onde todos nós estamos a qualquer momento suscetíveis a cair nessa zona, que é uma zona onde o ser humano fica refém de outro ser humano, onde um relacionamento vira uma prisão, onde eu não respeito a singularidade do outro, onde, na verdade, o meu desejo não é mais respeitar alguém, mas é aprisionar alguém, sendo isso de forma consciente ou não. Porém, o amor liberta, a dependência emocional aprisiona. Então, a dependência emocional é esse movimento desordenado de uma pessoa em relação a outra, onde não tem saúde nesse relacionamento, onde não tem verdade, onde não tem liberdade para que o ser humano ele exerça ali, ele seja ele mesmo, né? Alguns dão até um nome de sequestro da subjetividade, porque na verdade nesse momento eu acabo anulando a minha identidade para que eu viva em função de uma pessoa. Inclusive, uma característica bem forte dentro da dependência emocional é que eu acabo vivendo para aquele relacionamento. Então, a minha vida, ela se reduz a um relacionamento, a minha vida se reduz à forma como o outro me trata e eu fico extremamente refém desses afetos, refém de uma outra pessoa.
E eu quero provocar o seu coração. Você já viveu isso em algum momento da sua vida? Você já viveu isso? Você já passou por um momento em que quando você se percebeu, você estava aprisionado dentro de uma relação e não sabia como fazer? E não sabia como sair dessa relação? E na verdade nós temos até medo. A pessoa quando está dentro de uma relação de dependência, ela tem até medo de se desvincular. Porque parece que o chão dela se abre. Ela não tem mais chão se não existir aquela outra pessoa. Ou seja, uma outra pessoa acaba sendo para mim o sentido da minha vida. Essa outra pessoa em que eu vivo refém dela, ela é um Deus. Ela é um Deus. Isso é forte, né, gente? Tanto que na aula de segunda-feira eu falei sobre um pouco sobre a idolatria. Sim, porque imagina, nós que estamos numa caminhada com Deus e desejamos de forma autêntica caminhar com Deus, nós precisamos ter um olhar fixo, né? E o olhar fixo não são nas coisas desse mundo, não são nas coisas que passam, mas são nas coisas sobrenaturais. Então, ao colocar Jesus como o meu olhar fixo, com a minha meta, eu preciso ir tirando esses ídolos que foram aos poucos tomando o lugar de Deus na minha vida. Por isso o ser humano tem tanto medo da perda, por isso que o ser humano tem tanto medo da rejeição, por isso que o ser humano tem tanto medo do outro. Então nós vivemos sempre muito à mercê do medo do outro. O outro, ele acaba sendo uma ameaça para mim. Então, Luciano, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que uma das coisas cruciais que nós precisamos hoje entender é que eu sou uma pessoa diferente da outra. Eu não posso ter a outra pessoa e possuí-la e controlá-la. Eu não posso, porque na verdade ao fazer isso eu estou consciente ou inconsciente ou inconscientemente instrumentalizando uma outra pessoa. Mas isso é forte, né? Isso é forte dizer que eu estou instrumentalizando uma pessoa. Isso é forte, sim, isso é forte. Mas fazemos isso o tempo todo. Fazemos isso em muitas relações, quando não deixamos o outro ser ele mesmo. Ou o outro tem que vestir uma máscara para me agradar, ou eu tenho que vestir uma máscara para agradar o outro. Então nós vivemos num mundo de dominação e controle, onde vai se alimentando esse vício, vai se alimentando essa dependência de uma forma até velada, de uma forma lenta no cotidiano, onde eu estou bem somente se o outro me aprova. Eu estou bem somente se ele me dá satisfação da vida dele. Eu estou bem só se o outro me traz um elogio. Eu estou bem somente se o outro me promove um apoio. E eu vou percebendo o quanto a minha vida, ela não consegue fluir. Eu não consigo entender que eu sou essa pessoa que preciso ter responsabilidade sobre a minha própria vida. Eu vou vivendo à mercê da vida do outro. Ou seja, eu vou vivendo a vida do outro. Isso despersonaliza a pessoa. Ou seja, ela se tira a própria identidade. E você pergunta para ela o que você gosta. Ela não sabe responder, mas sabe responder aquilo que o outro gosta de fazer. Então você vai percebendo que a pessoa ela não sabe mais quem é ela. Isso é sério demais. Isso é sério demais porque esse movimento desse relacionamento é um movimento adoecido, onde não tem crescimento, mas tem destruição de ambas as pessoas. Engraçado que eu falava na aula de segunda-feira que muitas das vezes essa dependência emocional é chamada por nós de cuidado, de zelo, de carinho e até mesmo de amor. É chamada por nós exatamente como um esses adjetivos assim, onde eu vou ter um carinho, um zelo especial, só que é um zelo tão exacerbado que vira adoecido, que é um vínculo que começa a ficar adoecido, porque eu começo a perceber que as minhas reações dependem da outra pessoa,
ou seja, eu já não consigo acordar e não saber o que o outro está fazendo, como o outro vai estar. E quando eu me percebo, eu já estou dentro desse lugar onde estou aprisionado a uma outra pessoa, e muito difícil é você identificar isso, assumir isso. Eu digo já dentro dessa aula de aprofundamento uma coisa muito especial, que o primeiro movimento de recuperação, o primeiro movimento de libertação que acontece para uma pessoa com dependência emocional é ela admitir que ela é um dependente emocional. Ela precisa compreender que ela está vivendo uma relação e essa relação não está sadia. Na verdade, muitas pessoas, até que estão já do seu lado, já perceberam que é alguma coisa que é um grude, é uma cola, né? E o quanto isso já não está saudável. Por quê? Porque é engraçado que esse relacionamento vai viver sempre muitos altos e baixos. Ou seja, às vezes eu estou muito bem, mas às vezes eu quero matar você. Então, é uma linha muito tênue, onde eu não consigo manter uma decisão livre e amadurecida sobre o outro. Porque amar é uma decisão livre e amadurecida de um coração que aceita o outro na sua fragilidade. Amar é isso. Só que não tem nada a ver em relação à dependência emocional. Até se chama de amor, até se chama de zelo, mas de zelo não tem nada. Por quê? Porque eu quero o outro para a minha felicidade. Eu quero o outro tomar posse dele como se ele fosse meu. E agora eu não deixo ninguém mais entrar nesse território. E quem entra nesse território é bombardeado como se fosse uma afronta à minha pessoa. Como assim, né? Você vai falar primeiro das suas coisas com a outra pessoa e não vai falar comigo. Como assim, né? E aí eu começo a querer mandar, né? Então o que acontece? Acontece que geralmente nessa relação existe alguém um pouco mais controlador e alguém que é mais controlado. Geralmente dentro dessa relação existe essas pessoas que têm essas personalidades, um que controla mais e outro que é controlado. E aí em algumas palestras as pessoas me perguntam assim: Luciana, mas eu sempre sou essa pessoa que controlo? E eu sempre digo uma coisa, depende das relações. Então, por vezes, dentro de uma relação você pode ser o controlador, mas em outra relação você pode ser aquela pessoa que não consegue se posicionar, você é uma pessoa controlada. Então, depende muito de quem são essas relações, de quem é essa pessoa ao qual você está se relacionando, certo? Por vezes, pode ser alguém que você consegue controlar, que a tua voz tem uma liderança, que a tua voz tem uma força. E por vezes pode ser alguém que você olhe para cima, uma autoridade, e você não consiga ali estipular um relacionamento sadio, e você acaba sendo controlado da história, e você, quando percebe, já está no movimento em que a outra pessoa já abraçou você e você já está presa à aprovação do outro, você está presa ao afeto que ele te dá, os carinhos que ele te dá. Quando você percebe, a relação já está profundamente adoecida. Tem muita gente que tem muita dificuldade em admitir isso, né, gente? Em admitir isso. Parece, às vezes, até que é fraqueza. E de fato né? A relação adoeceu. Tem muitas pessoas que passam por isso. Então, dizer que quando essa pessoa ela toma o centro da minha vida, ela é um ídolo para mim. Ela toma o centro da minha vida. Então, eu vivo à mercê dessa pessoa, como eu falei para você agora. Eu digo assim, nesse nosso material aqui, ó, belíssimo dessa semana, esse conteúdo aqui bem exclusivo, ó, eu digo assim, olha, na subjetividade aberta, o que é uma subjetividade aberta? É quando o homem, ele entende que ele não é a verdade, que existe um outro homem e o outro precisa ser respeitado como o outro. Então ele saiu dele mesmo, ele aprendeu que ele não é só ele no universo, ele saiu e começou a perceber o outro. Isso é uma subjetividade aberta. Então diz assim, um grande teólogo da PUC do Rio de Janeiro,
que é Afonso Garcia Rubio, ele fala assim: na subjetividade aberta, o ser humano vivencia a alteridade. O que é a alteridade? A alteridade é essa vivência da diferença. Ou seja, anota aí no seu papelzinho. O que é alteridade? É saber viver a diferença. E na subjetividade aberta, eu começo a entender a diferença. Bota aí, gente. Hashtag, eu preciso aprender a viver e aceitar a diferença. Isso é algo que começa a nos dar um outro olhar para tudo. Para tudo. Bota aí, hashtag, eu preciso aceitar a diferença do outro. Enquanto eu não aceito a diferença do outro, eu ainda entendo que ele precisa ser meu. E que ele precisa ser aquilo que eu penso. Ele precisa ser aquilo que eu acho que é correto que ele faça, que ele haja. E quando ele não faz... Não é assim, minha gente? E quando ele não faz aquilo que eu estou querendo que ele faça, existe uma raiva, existe um ódio, né? E aí, geralmente, o controlador, ele vai fazendo umas ameaças, né? Ele vai manipulando a outra pessoa, até mesmo com culpas. E a outra pessoa não sabe, na verdade, se livrar disso, ela não sabe se proteger disso. E ela vai também entrando e se alimentando dessas culpas. Ela vai se alimentando exatamente dessas ameaças e vai entrando no jogo manipulador da dependência emocional. Não é isso que vai acontecendo? Então, Afonso Garcia Rubio, ele vai trazer isso para nós. Olha, quando o ser humano vivencia a alteridade, ou seja, ele está aberto à diferença do outro, como nós falamos, o reconhecer, aceitar e valorizar o outro como o outro. Você já teve esse momento em que, quando o outro não faz aquilo que você quer, você explode de raiva? Você não sabe nem o que fazer? Então, isso se chama narcisismo. É quando você ainda pensa que o outro tem que pensar como você e você não suporta a diferença do outro na tua vida. Parece que a diferença do outro te ameaça. Então, quando eu estou na minha subjetividade fechada, parece que as pessoas precisam olhar para mim. Parece que as pessoas precisam me perceber, perceber o meu sofrimento, perceber a minha dor. E aí eu sempre me coloco num movimento de vitimação, minha gente. Não é assim? Na subjetividade aberta, diz Afonso Garcia Rubio, ele trata com esses termos. Na subjetividade aberta, eu começo a reconhecer o outro, a aceitar o outro, e mais do que aceitar, valorizar o outro na sua diferença. Ele não mais me ameaça, mas ele acaba por ser uma riqueza para mim. E isso traz um outro realce, uma outra tônica dentro de um relacionamento. Fica tudo diferente, gente. Por quê? Porque o outro não tem que estar aqui fazendo o que eu quero. Eu o respeito quando ele toma uma decisão que na minha cabeça é uma decisão errada, por exemplo, né? Eu não preciso massacrar ele com culpas. Eu não preciso ter uma forma de falar agressiva só porque ele não fez do jeito que eu achei que era correto fazer, simplesmente. Mas porque o outro é o outro, ele não reage como eu reajo. E quanto é salutar no nosso cotidiano compreender essa alteridade. Eu acho que a palavra que vai ficar hoje nessa live é alteridade. Ou seja, eu preciso reconhecer que o outro é diferente e parar de querer que ele seja aquilo que eu sempre quero, né? Porque geralmente dentro do nosso diálogo, dos nossos discursos, nós achamos que estamos com a verdade. Nós achamos que os outros precisam olhar para nós e reconhecer que nós estamos com a razão. Por isso que o nosso discurso é imperativo. Muitas das vezes o nosso discurso é um discurso arrogante,
Por quê? Porque, na verdade, eu não estou ainda, como Afonso Garcia Rubio diz, eu não estou ainda numa subjetividade aberta, ou seja, eu não reconheci o outro ainda, eu estou no meu narcisismo, eu estou no meu fechamento. Parece que o mundo precisa estar à minha disposição. Eu não compreendi que é o contrário. Eu preciso me abrir ao mundo, eu preciso servir ao mundo, eu preciso dar a vida pelo mundo, e ao contrário. Então, quando eu tenho essa chave de virada, quando eu falo que eu preciso olhar para as pessoas e reconhecê-las como diferentes de mim, isso ganha uma outra vertente dentro dos relacionamentos. E aí diz assim, ó, quando há uma subjetividade aberta, a pessoa supera o medo do que seja diferente dela mesma. Vê se não é bem isso. Quando eu estou aberta às pessoas, quando eu estou aberta ao dom do outro, porque veja só, meus queridos, o outro é um dom para você. Bota isso aí como hashtag, por favor. O outro é um dom para mim. O outro é um presente para mim. O outro não é qualquer coisa na minha vida. Se eu compreendo a beleza que é o ser humano, o mistério, a sacralidade que é o ser humano, gente, nós estamos nos desviando disso, por isso estamos intolerantes uns com os outros. Nós estamos profundamente intolerantes uns com os outros exatamente porque nós queremos que os outros olhem para nós e nos dê razão, que os outros sejam aquilo que nós queremos, e nós não permitimos que o outro seja. Nós, na verdade, nós não nos abrimos a uma relação. Nós ainda continuamos olhando para nós mesmos. E isso vai adoecendo aos poucos uma relação. E como eu disse, bem de uma forma bem velada. É de uma forma bem velada que eu vou percebendo os movimentos de dominação e de controle. E como é bem velado, é bem nas nossas reações, é bem assim no bastidor do cotidiano. Então, às vezes nem a pessoa se dá conta de tamanha doença. E quando percebe, já a verdade já rompeu com tanta coisa, já machucou tanto. Já machucou tanto que às vezes não dá mais para voltar, precisa parar, reconstruir o coração para depois caminhar. Eu não sei se você está nessa fase, né? Que só se deu conta da doença, só se deu conta o quanto você estava querendo controlar a vida de uma outra pessoa e fazer dela uma marionete para você. Eu sei que é duro ouvir isso, mas muitas das vezes quando eu me dou conta já tem um nível de doença em mim que eu não sei mais me controlar e eu preciso de tratamento, e aí é o horário, o momento que eu preciso de pedir ajuda. Eu preciso pedir ajuda quando eu não tenho mais controle sobre a minha vida. Quando as coisas saíram totalmente sobre o meu controle e eu não sei mais como fazer. Isso é sério demais. Isso é sério demais. Eu quero perguntar agora a sua pessoa, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo Instagram. Eu quero perguntar para você. Ei, você já pediu ajuda? Você está se percebendo dentro disso que eu estou dizendo para você hoje? Ou pode ter acontecido algum tempo atrás, ou está acontecendo com você agora. Ou tem alguma pessoa muito próxima que você está percebendo que está desenvolvendo isso. E muitas das vezes nós não sabemos colocar limites nas nossas relações. Nós não sabemos e vivemos um movimento de prisão até a hora que nos sufoca. E quando nos sufoca, nós somos agressivos, nós queremos nos libertar, mas não é de uma hora para outra. E é interessante, é curioso que muitas das vezes nós nem conseguimos, nem queremos nos libertar, porque nós não vemos vida longe daquela relação. Isso é extremamente, é uma característica muito importante. Nós não vemos vida, nós não vemos graça, nós não vemos esperança longe daquela relação. De fato, eu reduzi toda a minha vida. Imagina você com todas as dimensões da sua vida. Você é filha, você é mãe, você é filho, você é pai, você é líder, você faz uma série de coisas. Nós reduzimos tudo isso a um relacionamento. E parece que nós só vamos bem se aquilo que é esse meu ídolo, se isso me traz um conforto, se essa pessoa está bem. Não é assim, gente?
Ó, tem as pessoas que estão interagindo aqui comigo, não estão interagindo, gente? Alguns estão dizendo aqui, é isso mesmo, eu já estou vivendo isso. Alguns já viveram isso. Pode ser dentro do casamento? Pode acontecer isso? Pode. Oxi. Pode ser dentro de uma relação de amizade? Pode acontecer isso? Pode, lógico. Pode muito. A dependência emocional, ela não acontece à distância. Ela precisa de proximidade. Então, são as pessoas que convivem e estão com você, que aparentemente você já está num movimento de atrito. Como eu disse para você, o relacionamento de dependência são altos e baixos, né? Altos e baixos. Eu tô bem se a outra pessoa ela está me fornecendo afeição, carinho, ou se ela me permite, né, estar no controle. Agora, caso não, o relacionamento vira de cabeça para o ar e talvez a violência verbal já tomou conta do teu relacionamento ou a violência física já tomou conta do teu relacionamento, ou então vocês estão vivendo aquele relacionamento infantilizado, que quando o outro não faz aquilo que eu quero, eu faço aquela birrinha, sabe aquela birrinha? E dou aquele gelinho para que o outro sinta que eu não estou gostando. Não é verdade, minha gente? Sim ou não? Não é verdade? Só que nós falamos assim, isso não é dependência emocional não, Luciana. Isso são pequenos atritos que acontecem em qualquer relacionamento. A dificuldade ainda de entender e admitir que aquele relacionamento por aquela pessoa de alguma forma adoeceu. De alguma forma adoeceu, né? Isso pode acontecer entre mulheres, amigas? Sim, pode acontecer. Sim, muitas vezes acontecem. Em adolescentes, no primeiro momento, que estão se descobrindo, então, né? Que tem muitas amiguinhas. Nossa, quanto isso acontece. Sim, não é só coisa de adulto não, tá, gente? É coisa de realmente de quem ainda não entendeu sua identidade e vai começando a colocar o seu próprio valor na mão de uma outra pessoa. Então eu quero dizer isso para você que é uma característica muito principal aqui dentro da dependência emocional. Uma característica muito certa, e eu quero que você escreva isso, você precisa escrever, quando colocamos o valor que temos nas mãos das outras pessoas. Olha isso. Ou seja, a outra pessoa acaba me determinando, ela não só me influencia, mas ela acaba me determinando. Então eu fico muito preocupado com o que o outro vai pensar. Olha isso, se eu não estou refém. Eu fico muito preocupado com o que o outro vai dizer. Então eu fico tão preocupada que eu fico à mercê, eu fico refém daquilo. Não é assim? Desse jeito. Então eu quero que você coloque aí, ó. Quando eu coloco o meu valor na mão de outras pessoas. O seu valor tem um nome que é Jesus e foi literalmente a base de sangue comprado com sangue, o sangue do coração do Senhor. Sim. E quantas vezes nós colocamos o nosso valor nas mãos de uma outra pessoa. E a outra pessoa faz da gente o que ela quiser. Não é? Tem sofrimentos na vida, meus queridos e minhas queridas, que nós só temos porque nós realmente queremos. Nós tem alguns sofrimentos que nós dizemos para ele, é isso que eu quero. Tem alguns sofrimentos que são inevitáveis, não dependem de nós. Mas tem alguns sofrimentos que nós mesmos alimentamos. Nós mesmos vamos alimentando porque nós damos a liberdade para que o outro faça em nós, para que o outro faça e decrete coisas sobre nós. E aí eu falo para você hoje, ei, presta atenção. Será que você não está nesse movimento de colocar o teu valor na mão de uma outra pessoa e hoje você está sofrendo por causa de que essa pessoa não deu o valor que você merecia? Mas, ei, aonde está o seu valor se você colocou o seu valor na mão do pai, da mãe, do irmão, da esposa, do esposo, do filho, e agora parece que você vive em função do que o outro diz, do que o outro vai pensar? Isso tem tirado o seu sono, isso tem perturbado a tua cabeça, isso tem sido suas grandes preocupações. Você tem que agora se posicionar novamente na sua liberdade e colocar o teu valor naquele que é, na verdade, no Cordeiro Santo e imolado,
aquele que redimiu os nossos pecados, aquele que nos deu o céu aberto, aquele que fez tudo e doou a vida toda para te dar vida e vida em abundância. E eu preciso começar a perceber que eu estou dando liberdade para que eu sofra tudo isso, sabe? Eu estou permitindo esses sofrimentos. E aí eu preciso respirar, dizer aquele TRE. O que é o TRE? Terapia da razão sobre emoção. Perceber o quanto a minha vida está na mão de uma outra pessoa. Então, vocês colocaram aí? Colocamos o valor, o meu valor, nas mãos de uma outra pessoa. Então, queremos saber o que eles pensam que devamos fazer e se aprovam tudo aquilo que damos e que fazemos. Ou seja, estamos demais preocupados se gostam ou se não gostam. Olha que bacana, gente. Dependência purinha, eu fico muito preocupada com aquilo que o outro vai pensar, que o outro vai achar. E aí eu não tenho a minha posição, né? Independente se o outro quer, se não quer, se o outro acha ou não acha, eu preciso ser livre para decidir. E o quanto das vezes nós não sabemos fazer o exercício da nossa liberdade. Quantas vezes na hora de tomar uma decisão você quer delegar essa decisão para uma outra pessoa e você não quer se responsabilizar sobre a sua própria vida. Ei, eu quero dizer para você que está talvez ainda no vitimismo, ou até mesmo achando que as pessoas precisam te dar carinho, sabe, cobrando dessas pessoas essa loucura de afetos. Ou seja, as pessoas precisam vir na minha casa me procurar para saber de mim. As pessoas precisam olhar para a minha dor. E aí esse caminho é um caminho de morte, querido, querida. É um caminho de treva, um caminho de vitimismo. É um caminho em que eu não entendi que quem tem que aprender as coisas sou eu. Quem tem que se levantar sou eu. Quem tem que aprender a servir as pessoas sou eu. E eu não sou essa pessoa que estou parada no centro do universo, as pessoas me devem coisas. Às vezes nós vivemos a vida assim, né? Parece que as pessoas nos devem coisas, né? E eu vivo cobrando das outras pessoas. Você é essa pessoa? Tô perguntando pro seu coração. Você é essa pessoa que vive cobrando coisas da outra pessoa, que está sufocando um relacionamento, achando que o outro precisa te dar carinho, que ele precisa agora reconhecer você. Às vezes, quando a gente cresce, a gente fica dentro de um relacionamento assim, esmagando o outro, cobrando do outro. Isso tem uma hora que não dá uma sensação de prisão tão grande que ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E eu digo para você, ei, o outro, ele tem a liberdade de ser ele, de ser o pai, de ser a mãe, de ser o filho, não o filho que você sonhou. Não, isso é ilusão da sua cabeça. Não o marido e não a esposa que você sonhou. Não, isso é ilusão da sua cabeça. Destrua isso. Começa a olhar essa pessoa e perceber tudo que ela tem de belo e que talvez ficou ofuscado pelos erros do caminho. Sabe? Nós precisamos enxergar o belo de fato e acreditar na bondade. Nós precisamos, senão estamos sempre com medo do outro. E com medo do outro é uma relação de dominação, porque eu não posso ser eu mesma. Eu não posso falar daquilo que eu penso, porque eu tenho que vestir uma máscara de ser madura. Eu tenho que vestir uma máscara de ser aquela pessoa equilibrada o tempo todo. E você não é assim, você é fraca. Você é fraco. Você não pensa como o outro. Não é assim, gente? Não é? Você tem vestido máscaras para poder agradar as pessoas? Você tem vestido máscaras para querer agradar as pessoas? Não é verdade? É verdade. Eu vou te dizer uma outra característica do movimento de dependência emocional. Veja. É assim, ó. Geralmente as pessoas que estão dentro desse movimento de dependência emocional são pessoas extremamente frágeis. Frágeis por quê, Luciana? Porque, na verdade, vivem de afetos trocados.
né? Então, acontece isso, ó. Se alguém nos dirige um elogio, logo o esquecemos. Porém, quando alguém nos faz uma crítica, sentimos-nos magoados durante um grande tempo. Você é assim? Os adultos infantilizados. Então, quando alguém te faz um elogio, você até esquece. Mas quando alguém te faz uma crítica, você fica tão magoado. Você parece que ofendeu a sua estima de si, o seu valor sobre si mesmo. E você começa a se autodepreciar. Por quê? Porque parece que aquela palavra atingiu a minha essência. E eu preciso começar a perceber aquilo que tem me influenciado, aquilo que tem tocado em mim. Eu tenho ficado à mercê, por exemplo, daquela crítica, como se a outra pessoa dizer algo sobre mim que não é tão bom, aquilo me inferioriza, aquilo me esmaga. Eu não consigo mais me perceber na minha singularidade de ser pessoa. Isso já aconteceu com você? Qualquer coisinha que alguém fala já é o suficiente para você ficar magoadinho e aí você se fecha. Não é isso? Às vezes é uma leitura no WhatsApp que saiu de uma forma incorreta porque não colocou uma vírgula, porque o tom tá estranho, e é o suficiente para você se fechar e dizer, não quero mais, eu não vou falar mais, ou até mesmo de excluir pessoas das suas relações. Não acontece muito isso. Nós agora vivemos um tempo de ser descartável, de descartar as pessoas. Então, quando as pessoas não estão nos favorecendo, eu acabo descartando. E uma forma de descartar hoje é essa birra, é esse gelinho, onde a pessoa, durante algum tempo, parece que ela é uma parede para mim, né? Eu sou indiferente a ela, né? Que coisa ridícula, né, minha gente? Essa indiferença, como se fosse dar um castiguinho no outro. Vê se não é muito manipulador isso. Como se eu fosse castigar. Tipo assim, eu vi o que você fez comigo, agora eu vou te castigar. Você vai ficar aí, eu vou ficar indiferente a você. E aí, às vezes, o outro não sabe lidar com isso, não, né? Fica como? O que eu fiz? Ai, o que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Qual é a parte? Quem é você nessa relação, hein? Eu quero saber, quem é você? É aquele que sabe manipular através da indiferença quando você quer fazer? Ou você é aquela pessoa que fica extremamente preocupada com aquela reação e você fala, mas por que ele parou de falar comigo? Eu não fiz nada. E por quê? Por que aconteceu isso? Por que ele não tá falando mais? Eu acho que ele tá estranho. Ele tá estranho, ela tá estranha. Eu preciso ver isso. Eu vou pensar no que eu fiz. Aí a pessoa fica com aquilo na cabeça, fica com aquilo na cabeça. Não é não, gente? E vira o quê? A sua preocupação central da sua vida. Nesse momento, você tem que olhar para esse relacionamento e perceber, ele adoeceu. O relacionamento adoeceu. O meu valor já está na mão de outra pessoa. E quando o meu valor está na mão dessa pessoa, ela faz o que quiser de mim, porque eu dei a ela aquilo que é mais sagrado. Não é assim, gente? Sim ou não? O que você acha? Você tem colocado o teu valor na mão de uma outra pessoa? Sim ou não? Pensa aí nas suas relações agora. Pensa em quem você já está percebendo esse movimento bem velado. Não tenha medo. Não tenha medo. Tem vezes que a gente está pensando nessas pessoas que estão passando aí na sua cabecinha e você tem medo de falar. Ai, medo, né? Ai, Luciana, eu já estou percebendo um movimento de uma pessoa e eu não sei como agir. E aí, quando a gente não sabe como agir, a gente acaba alimentando, né? Por quê? Mais uma vez eu digo, porque nós gostamos de ser bajulados, porque nós gostamos. Nós gostamos de entrar numa relação de barganha, de tomar lá, da cá, não é assim? Nós gostamos disso. Então, eu digo para você assim, ó, quem é você nessa relação? Como hoje você está se vendo? Como um controlador ou como um controlado? Como que é na maioria das vezes a sua relação? Aquele que agride, aquele que manda,
ou aquele que não sabe se posicionar, fica com medo da reação do outro e acaba recuando sempre, 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 e acaba não se posicionando, não dizendo aquilo que pensa, não dizendo, você tem, na verdade, medo da reação do outro o tempo todo, e você se esconde em uma máscara, mas o teu coração já está explodindo. Hein? Quem é você? Quem é você? Diz aí pra mim, quem é você? Duas grandes características de quem está nesse movimento de dependência emocional. Eu vou colocar mais uma coisinha para você. Olha, porque dentro da dependência emocional existe essa pessoa que é mais controlador e essa pessoa que é mais controlada. Eu vou dar algumas características para você já ir pensando, tá bom? Pode ser? Quero acolher todos que estão chegando aqui, ó, que estão com a gente. Essa live vai ficar salva no YouTube Berçabeia das Graças, tá bom, gente? Então, deixa eu dizer aqui pra você, ó. Uma característica daquele que controla. Você se vê assim? Hã? Uma característica daquele que controla, sabe qual é? Na verdade, eu preciso que as pessoas me obedeçam, né? Eu quero, de fato, mandar. Você é assim? Você se percebe assim? Eu quero, de fato, mandar nos outros e preciso que os outros me obedeçam no meu tempo, na minha hora, senão eu fico com muita raiva. E tem algumas pessoas que você sabe fazer muito bem isso, né? E que, como essas outras pessoas não se posicionam, você pode mandar. E o teu tom de falar é um tom agressivo, o teu tom de falar é um tom imperativo, e você acaba machucando as pessoas com o seu jeito de ser. Esse é, por exemplo, uma personalidade agressiva, do controlador. Ele quer mandar e quer que as pessoas obedeçam. Na verdade, ele acha que ele é o centro. Ele tem a verdade. Dificilmente o controlador, ele recua, né? Ele faz um movimento de se reconhecer. Ele tem mais dificuldade de se reconhecer, né? Então, o dependente, aquela pessoa que é mais controlada, ela tem medo do outro, medo. E então, para ela não entrar em conflitos, ela acaba recuando, mas ela não recua com um sentido. Porque quando eu recuo no momento de muita loucura dentro da relação, eu sei que eu preciso de um outro momento mais oportuno para me posicionar, para falar, para reavaliar a situação. Mas como eu tenho medo do outro, acaba que eu vou engolindo, né? E aí é aquele engolidor de sapo, né? E aquilo vai crescendo dentro de mim, vai crescendo dentro de mim, vai crescendo dentro de mim, até que explode. Explode como, Luciana? Explode em alergias, explode em dor de cabeça, explode em, fala aí, em estomatites, explode em quê? Em dores no corpo, em aqueles lugares que ficam roxinhos em você, porque você acaba somatizando tudo. Não é assim, gente? É assim que vai acontecendo. E a gente não vai percebendo o quanto as coisas estão mal resolvidas dentro da gente. Então, como às vezes não queremos nem tocar nesses relacionamentos, tem às vezes casais que há muito tempo vivem isso e as mulheres ou os homens eles têm muita dificuldade de falar sobre isso. Então é mais fácil calar e fingir que está tudo muito bem. Não é isso? Você já viveu esse relacionamento de fingimento? Vamos fingir que estamos bem? Vamos aparentar para os outros que está tudo muito bem. Mas, na verdade, quando chega dentro de casa, o relacionamento de vocês é um relacionamento de agressão, de falta de zelo, falta de cuidado, falta de um olhar humanizado para o outro. E quando, meu querido, minha querida, falta respeito para com o outro, acabou tudo e você sabe disso. Você sabe disso, né? Você sabe que quando o respeito acaba, e quando eu digo respeito, eu falo de respeito na forma mais sagrada de falar de respeito, né? Respeitar é uma reverência interior à sacralidade do outro, né? É um movimento em que o Espírito Santo ele me convence de quem é o outro, e eu não reduzo o outro aos seus erros, eu não reduzo o outro à forma que ele tem de ser, mas eu entendo que ele precisa ser respeitado na sua essência.
Então, só quem me convence disso é o próprio Espírito Santo. Por isso que o norte de todo relacionamento é o meu relacionamento com Deus. Somente em Cristo eu vou conseguir olhar essa pessoa com um outro olhar, um olhar de um respeito, mas não é um respeito, qualquer respeito, como eu estou dizendo, não é qualquer respeito, é um respeito de reverência. Ou seja, eu sei que esse ser humano é a obra mais sagrada da criação, que ele é o ápice da criação, que ele, de fato, tem dentro dele algo divino que precisa ser reverenciado. Eu preciso ver Jesus nessa pessoa. Eu preciso entender que Deus não colocou essa pessoa em vão na minha vida, que essa pessoa é um dom para mim, é um presente para mim. Então, quando eu começo a despertar a minha consciência para compreender que essa pessoa ela não vive a meu favor, ela não vive para mim, para que os meus sonhos aconteçam, não para que eu mande e ela obedeça, não, ela não veio para minha vida assim, ela veio para me ensinar. Quando eu percebo que essa pessoa ela veio para me ensinar e quantas virtudes eu preciso aprender com ela, quando eu entendo isso, que eu preciso respeitá-la no modo dela ser, mesmo que hoje eu não a compreenda, sabe? Porque existiu momentos da sua vida que você também esteve assim. Existiam momentos da sua vida que você também não sabia das coisas e pessoas que estavam perto de você tiveram tanta paciência. Não é assim, gente? A gente não nasce sabendo de nada, não, gente. A gente precisa, de fato, perceber que o outro agora talvez não consegue ver aquilo que você hoje consegue ver. Mas não é pela força da palavra, não é pela força de atos que a outra pessoa se abre. Inclusive, ao contrário, quanto mais eu me sinto oprimido, mais eu me fecho. Não é assim? Quanto mais eu me sinto oprimido, quanto mais eu percebo que eu sou acusada naquela relação, sabe? Eu me fecho, eu não consigo ser eu mesma. Você já não fez essa experiência? Você já não fez essa experiência de quanto mais você é acusada, quanto mais alguém acusa, te cobra, você faz um movimento ao contrário. Na verdade, eu não consigo me abrir, eu acabo me fechando. E aí, quando eu percebo que o outro não está aberto a receber a minha sacralidade, quando eu percebo que o outro não está aberto a reconhecer quem eu sou, a receber de mim hoje talvez a minha própria imaturidade, eu me fecho. E aí, sabe o que acontece? Acontece que existem duas pessoas desconfiadas dentro de uma relação. E elas estão vivendo como ilhas. Não existe relação. Elas estão desconfiadas porque o coração já ficou machucado. O coração já ficou muito machucado. Já tem muita mágoa aí rolando. E tá todo mundo desconfiado, né? E agora eu me fecho no meu interior. Não é assim que acontece? E agora eu me fecho e aí vivo uma solidão. Isso é premissa para muita doença psicológica, para muita doença espiritual. Eu vou me fechando, eu digo para mim mesma, agora eu não vou falar mais nada. Eu agora não vou falar mais nada, a outra pessoa já não me entende. Sabe quando o diálogo já não funciona mais, né? Então, eu quero que o outro, ele me entenda, mas eu não sou aberto para compreendê-lo, sabe? Quando eu quero agredi-lo, quando eu quero impor coisas, eu digo que eu vou para um diálogo, mas na verdade eu vou para um monólogo. Não é assim, gente? É desse jeito. E nós vamos acabando vivendo solitários em nós mesmos. Por quê? Porque aquela pessoa que convive comigo, eu não acredito mais nela. Porque ela já me magoou, porque ela já machucou o meu coração com as suas palavras. E isso é muito sério, porque essa relação também já adoeceu. E essa pessoa sozinha não sabe sair desse relacionamento. Ela sozinha, ela não consegue. Gente, isso é algo que nós precisamos ter em mente. Eu disse hoje duas coisas importantes para você. A primeira coisa é que o primeiro caminho para se libertar da dependência emocional é reconhecer-se dependente emocional, não é isso? Então, o primeiro passo, eu preciso admitir que eu sou esse doente. Não tenha medo
sabe? Não tenha medo de admitir isso, porque isso está escravizando a sua vida. Talvez você mesmo hoje perceba o quanto a sua vida está paralisada. Né? Existem tantos lugares que você quer ir, tem tantas coisas que você quer pensar, tantos sonhos, mas você está paralisada dentro de uma relação. E aí eu digo mais uma coisa para você: sozinha você não sabe como sair, você não tem condições psicológicas nem espirituais, porque acaba que existem demônios que vão alimentando esse relacionamento escravo. Isso, o âmbito é muito mais do que psicológico. O âmbito, ele é espiritual, e isso é muito sério. Um livro que fala muito sobre isso, sobre esse relacionamento, ao qual é um relacionamento extremamente adoecido e tem espíritos realmente do mal que vão alimentando esse relacionamento escravo, é D. Cipriano Chagas. Ele, em vários livros, tem um livro sobre Jugo do Controle, talvez alguns de vocês já tenham, se não tem, vocês podem conseguir. E ele fala exatamente sobre isso, como que os demônios eles vão cada vez mais fortalecendo a relação doente. Por quê? Porque ali ninguém cresce, porque ali não tem liberdade, porque ali é um movimento em que você vai definhando, né? E o mais engraçado, como eu disse para você, é que, na verdade, isso é chamado de zelo em algum momento, isso é chamado de uma amizade linda, né? Porque é um cuidado que eu tenho com o outro. E muito cuidado com esses adjetivos, porque não é cuidado, não é zelo, muito menos amor. Isso já virou doença. Luciana, como ter um relacionamento com Deus? Você precisa se libertar desse ídolo. Você precisa destronar essa pessoa. Essa pessoa foi ocupando aos pouquinhos o lugar de Jesus. E você hoje já não consegue, às vezes, nem rezar. Você não consegue se abrir totalmente. Por quê? Porque aquela pessoa tem que estar comigo. Né? E quantas das vezes o movimento da minha oração é exatamente em relação a essa pessoa. Então, uma inquietude que toma conta do ser. Uma inquietude tão grande, onde eu não entendi o amor de Deus por mim e o valor que eu tenho em Deus. E aí acaba, mais uma vez, como eu estava dizendo para você, eu dando esse valor na mão de uma outra pessoa. Ou seja, a minha segurança da minha vida está sobre a mão de uma outra pessoa. Então a outra pessoa faz de mim o que ela quiser fazer, né? Então, eu digo isso para que a gente possa começar a abrir a nossa mente. Essa live está sendo para você um despertar espiritual. Essa live está sendo para você um momento em que você está dizendo para você mesmo: ei, o que está acontecendo comigo? Aonde eu me perdi nessa relação? Eu preciso retomar a minha vida. Eu preciso retomar a responsabilidade da minha vida. Eu preciso retomar sonhos. Eu preciso retomar, sabe, o meu olhar, a minha esperança espiritual, aquele olhar espiritual sobre as coisas. E hoje Deus exatamente quer tomar o lugar que é dele na tua vida. Por isso que esses ídolozinhos precisam ser renunciados. E por isso que também é um movimento de libertação. Eu vou fechar essa live de hoje. Quanto tempo nós temos? Eu tenho ainda, quanto tempo? Menos de 10 minutos? 6 minutinhos, filho? Oh, meu Deus. 6 minutinhos. Eu vou terminar assim. Aqui. Um aspecto que tem recebido bastante atenção dos estudiosos, isso lá no nosso, aqui, viu? No nosso conteúdo. Um aspecto que tem recebido bastante atenção dos estudiosos são os mecanismos neurológicos envolvidos nas relações humanas de dependência emocional, onde observa-se que as emoções desordenadas utilizam as mesmas vias neurais que as substâncias psicoativas, aquelas pessoas que usam drogas, ativando os sistemas de recompensa do cérebro e criando sintomas de dependência similares. Eu trouxe
esse artigo que fala sobre dependência emocional de estudos acadêmicos e científicos para dizer para você que existem alguns trabalhos muito validados falando sobre dependência emocional e o quanto essa dependência pode ser muito similar a uma dependência de uma droga. Ou seja, assim como uma pessoa ela tem uma droga lícita ou ilícita como centro e ela vive em função dessa droga e ela se destrói em função dessa droga, achando que está fazendo bem para ela mesma, assim também funciona um relacionamento de dependência emocional. Ou seja, assim como um dependente químico, por exemplo, ele vive em função do crack, ele vive em função da maconha, ele vive em função da cocaína, e ele não consegue ver mais nada além disso, funciona também esse movimento de um pensamento obstinado, também dentro das relações de dependência emocional. Eu trouxe esse estudo para você compreender que realmente gera-se uma doença, e isso não é brincadeira. Então eu quero hoje acolher você que está aí do outro lado, não sei quem você é, mas eu creio que você não está aqui em vão, você não está ouvindo toda essa live em vão. Existe um link na bio, não é isso? Um link que está aqui, ó, falando sobre o link do Instagram, Então, aqui no Instagram tem um link falando do Psicologia e Graça. Se você clicar nesse link, você é automaticamente direcionado para um WhatsApp exclusivo Psicologia e Graça. Aqui também no Facebook, não é isso? Também tem um link que você, aqui nos comentários no Facebook, tá bom? Que você, se você clicar lá, você vai para esse WhatsApp que tem um conteúdo, ó, só disso que a gente está falando, Psicologia e Graça. E eu digo para você, se você não reconhecer que sozinho você não consegue, se você não pedir ajuda, saia um pouco da sua arrogância, do seu orgulho, dá o passo de se reconhecer a doença, reconhecer o quanto adoeceu e pedir ajuda. E eu tenho certeza que somente com a ajuda de Deus e a graça, nós vamos ser capazes de nos desvencilhar. Então existe todo um movimento aí por trás, né, gente? De ajuda, para nos desvencilhar e nos libertar disso. Existe toda uma ajuda por trás, não só ajuda psicológica, mas a ajuda também espiritual, porque a graça é essa força do céu que nos dá a possibilidade de nos libertarmos. E é isso que eu peço hoje ao Pai, em nome de Jesus, sobre a tua vida. Eu não sei quem é você, mas eu tenho certeza que você não está me ouvindo em vão. Eu peço nesse momento, fecha um pouquinho os seus olhos. Isso, fecha um pouco os seus olhos, para que você receba essa graça da noite de hoje. Sabe, você que está entrando agora, Deus não permitiu que você entrasse em vão, não existe coincidências, existe providência de Deus na tua vida, existe amor de Deus por você. Então eu peço ao Pai que em nome de Jesus possa hoje te dar uma graça. Sabe qual é a graça? A graça de se reconhecer doente, a graça de pedir ajuda, dar o passo, de pedir ajuda, de sair desse orgulho, reconhecer que isso não é um fracasso, mas que agora, só ao eu reconhecer, um passo muito importante na minha história, é um passo de libertação. Esse passo vai ser um passo excepcional. É sério. Eu peço ao Pai que, em nome de Jesus, faça repousar sobre você nessa hora uma graça. A graça de você reconhecer aquilo que está acontecendo com você e que você peça ajuda. Que o Espírito Santo agora possa tocar o teu coração. Que o Espírito Santo, nesse momento, possa tocar a tua consciência e te libertar do teu orgulho para que você dê esse passo. O passo de reconhecer, de admitir e pedir ajuda. Então, nós vamos terminar essa live. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está tocando no teu coração. Essa live vai ficar salva no YouTube para você olhar, rever de novo. E eu tenho certeza que Deus já está operando na tua vida uma obra nova. Você crê nisso? Crê nisso? É sim, a partir dessa live, Deus já está operando na tua vida uma nova história. Essa live pode ser para você um passo, um despertar para um novo tempo e uma nova história. Então
Então nós vamos permanecer unidos. Em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.